Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Segunda-feira, hoje, dia 28 de agosto, vamos falar do Vasco da Gama, vamos falar também de Copa do Brasil, de Seleção Brasileira, enfim, tem Libertadores, tem Copa Sul-Americana, tem São Januário, tem julgamento. O que não faltam são notícias para deixar você muito bem informado. Quero explicar essa questão de São Januário com relação às catracas com biometria. O que o Vasco está fazendo? Tem um julgamento do TJRJ na próxima quarta-feira. E aí, o que vai acontecer? E a questão do gol anulado? Qual é a verdadeira interpretação? Vamos falar tudo isso, mas antes eu peço para você se inscrever nas nossas redes sociais se ainda não é inscrito. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal Wellington Campos FC, a hora é agora. Esse vermelhinho que está aqui embaixo, se você ainda não se inscreveu, por gentileza se inscreva, me ajuda aí. Dá o joinha, que é importantíssimo para o YouTube entender que os nossos vídeos são interessantes, são bons, e também vai na palavra todas ali do sininho, habilita para que você receba todas as nossas notificações. Nesta segunda-feira chuvosa, fria, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem muitas informações para trazer para você. Depois dela, roda a vinheta! Legal, minha gente, vamos lá então, vamos trazer já as primeiras notícias. Deixa eu começar com Bahia e Vasco domingo às 18h30 lá no estádio da Fonte Nova, mais um jogo fora de casa, e esse jogo aí o Vasco tem que vencer. Por quê? Porque ele perdeu em casa para o Bahia de 1-0. Vocês se recordam, todo mundo esperava uma vitória bacana dentro de São Januário e acabou perdendo para o Bahia, e o Vasco agora tem que buscar essa vitória lá dentro da Fonte Nova. É verdade que ontem encarou a equipe do Palmeiras, fez um belo primeiro tempo, e quero abrir para a gente falar sobre a arbitragem, porque ontem eu coloquei no Giro Esportivo da Super Rádio Tupi, meu amigo Arnaldo César Coelho, que analisou a questão do pênalti, dizendo que quando o Richard Rios tira a bola de dentro da área, ali começa uma nova jogada. Vi outros árbitros também, ex-árbitros, O Sávio Espíndola, vi o Paulo César Oliveira, grandes árbitros, também tratar do assunto desta maneira. Mas estive hoje na sede da CBF para o sorteio da Copa do Brasil, fiquei até esperando alguém do Vasco, porque o Vasco soltou nas redes sociais que iria a CBF reclamar, ainda dá tempo, não foi nesta segunda-feira, se foi depois que eu saí da CBF depois das 18h20, a CBF encerra expediente às 19h, até este horário te confesso que eu não vi ninguém do Vasco da Gama, se esteve, aí depois a gente corrige por aqui, mas até a hora que eu deixei a sede da CBF, por volta das 18h20, não havia chegado ninguém representando o Vasco da Gama para falar sobre a arbitragem. O Vasco já fez seu protesto. Eu conversei com algumas pessoas da Comissão Nacional de Arbitragem. Não vou citar nomes aqui, até porque o papo foi no chamado off, e o que foi explicado foi o seguinte. Vamos lá. Quando do impedimento marcado ali com a ajuda do VAR pelo árbitro de vídeo, pelo Igor Benevenuto, e a bola voltou para dentro da área e o Richard Rios tirou, rechaçou a bola da área e ela caiu ali no meio-campo para o Paulinho, que deu sequência e fez o gol. No protocolo atual de arbitragem, não caracteriza um novo lance, uma nova jogada. Constituiria uma nova jogada se o Richard Rios, quando a bola foi jogada para dentro da área novamente, dominasse a bola, colocasse no chão, parasse, e aí sim começaria uma nova jogada. O fato dele ter rebatido
ter rechaçado significa que ainda faz parte do lance que teve o pênalti, perdão, o impedimento marcado ali pelo árbitro de vídeo. Acho que ficou explicado. Os ex-árbitros entendem que quando o Richard Rios tira a bola da área é uma nova jogada. O protocolo atual diz que só seria uma nova jogada se ele dominasse a bola, se parasse, se saísse jogando com ela, o que não foi o fato no entendimento ali da jogada de momento da Confederação Brasileira de Futebol na questão da arbitragem, certo? Então, sobre a arbitragem, é isso que a gente tem que falar. Deixa eu trazer o assunto das catracas com biometria. Final de semana rodou aí um vídeo sobre essas catracas e eu fui correr atrás da informação em São Januário. O Vasco, sim, está colocando essas novas catracas que consegue identificar o torcedor que está no estádio e guardar essas informações num banco de dados, porém, o processo de adaptação ainda não começou. O Vasco, lógico que vai utilizar para o TJRJ na quarta-feira, no julgamento da interdição de São Januário, esses fatores aí. Nós estamos de olho na segurança, estamos instalando catracas com biometria. Porém, repito, o processo está em adaptação e já não é para funcionar de maneira imediata. Wellington, vai demorar muito tempo? A pessoa não soube me dizer. Mas a questão é essa aí. Já é um avanço, com certeza, né? Já é um avanço você colocar uma catraca já com sistema de biometria. Aí você tem a parte tecnológica para que possa identificar os torcedores e guardar aquilo num banco de dados. Então, o Vasco está muito confiante que vai conseguir liberar o seu estádio a partir de quarta-feira, dia 30 de agosto, no julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E tomara que isso aconteça, né? Isso aí está afetando cerca de 18 mil trabalhadores no entorno de São Januário. É um estudo que a Prefeitura está apresentando e também o Vasco vai colocar tudo isso, porque isso implica num trabalho direto de muita gente. Muita gente tem um salário mínimo de renda e complementa com os jogos de São Januário, o pré-jogo, o pós-jogo, durante o jogo. Então muita gente ganha dinheiro com pequenos serviços, com pequeno comércio durante os jogos de São Januário. E a gente faz aqui, então, esse tipo de apelo para que tudo isso seja levado em consideração e a liberação de São Januário possa acontecer. Bem, deixa eu falar sobre o time. O Léo retorna, cumpriu o terceiro cartão amarelo, já está liberado. Em compensação, o Ramon Dias perde o Zé Gabriel, que tomou o terceiro cartão amarelo, fez uma partida sensacional no jogo contra o Palmeiras, aqui na Tupi. Inclusive votei nele como o melhor jogador em campo. Gostei muito do que jogou o Zé Gabriel. É incrível, né? O jogador estava lá desde a Série B, às vezes não estava tão bem aproveitado. Chegou o Ramon Dias, ajeitou o Zé Gabriel e cresceu consideravelmente de produção. E temos ainda o Dimitri Payet, que já cumpriu a suspensão imposta lá pelo futebol francês, fica também treinando esta semana e à disposição para ser relacionado para o jogo contra o Bahia. E do lance de ontem, daquele primeiro tempo, que o Dudu do Palmeiras prendeu o pé na grama sintética, e a gente falava sobre a questão do joelho, vai passar por cirurgia e deve parar por cerca de 8 meses o Dudu. Perde o Palmeiras um excelente jogador, um grande atacante, e num momento aí que o Palmeiras precisa muito dele, que é a Copa Libertadores da América, que é também o próprio Campeonato Brasileiro. Boa recuperação para o atacante Dudu. Então, vamos falar agora de Copa do Brasil, porque tivemos o sorteio
E o Flamengo vai fazer o primeiro jogo contra o São Paulo, o jogo de ida no dia 17, é um domingo no Maracanã, e vai ter que decidir lá no Morumbi, na volta no dia 24 de setembro. Né? 24 de setembro, 17 de setembro, 24 de setembro, acertando aí as datas. CBF ainda não divulgou o horário, ou os horários. Estiveram na CBF Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, o Júlio Casares, presidente do São Paulo, Jorge Sampaoli e Dorival Júnior, os dois treinadores, o Everton Ribeiro e Davi Luiz, pela equipe do Flamengo Atletas, o Caleri e o Rafinha. Ninguém do Flamengo quis falar, apenas o presidente Rodolfo Landim, na saída, conversou com os jornalistas sem gravar entrevistas, mas falou que não procede essa informação de que o Sampaoli vai ser demitido agora. O Sampaoli segue sendo técnico rubro-negro. E Dorival Júnior falou para a imprensa a respeito das qualidades do seu time, o São Paulo, para buscar pela primeira vez a conquista da Copa do Brasil. Dorival Júnior. Bom, primeiro, são duas grandes equipes. Serão dois clássicos muito bem jogados, equipes que são acostumadas a estarem em finais, representa muito isso. Segundo ponto, o São Paulo realmente teve alguns deslizes na primeira partida, teve que reverter o segundo. Isso nos dá uma experiência muito boa, porém, nós também ganhamos a primeira em outras circunstâncias e ganhamos também a segunda fora de casa, mesmo dentro da Copa do Brasil, jogando contra equipes dificílimas, como Palmeiras, por exemplo, Corinthians. Então, assim, eu acho que tanto Flamengo quanto São Paulo fizeram por merecer estar onde estão. Não chegam a uma final por um acaso e com certeza irão proporcionar dois grandes espetáculos, dois grandes jogos. Teremos aí uma partida de 180 minutos, mas que com certeza muito difíceis de serem jogados e complicados para as duas equipes. Serão dois grandes espetáculos. Se eu pudesse escolher, eu escolheria jogar a segunda no Morumbi. Sai satisfeito com o sorteio aqui? Olha, é muito relativo tudo isso. É lógico que é bom você estar jogando. Eu já tive a oportunidade de uma decisão em 2010 jogando em Salvador e tive a possibilidade da segunda decisão jogar aqui no Maracanã. Assim como também em 15 joguei na Arena do Palmeiras. Então, assim, é relativo. É importante, vai depender do seu desempenho. Então, eu acho que é o desempenho de cada equipe que fará a diferença. O jogo são equipes maduras, jogadores de altíssimo nível, que se conhecem, se respeitam e que com certeza farão dois grandes espetáculos. Dorival, uma decisão como essa, é importante que os jogadores cheguem fisicamente bem. Daqui a 3 semanas o seu time tem a Sul-Americana, uma decisão nessa semana, tem o Campeonato Brasileiro. Como é que trabalha para que os jogadores possam atingir o seu ápice numa decisão na reta de final de temporada? Nós estamos decidindo desde a primeira semana que eu cheguei. Nós tivemos que reverter um resultado contra o Ituano na mesma Copa do Brasil. Depois disso, viemos decidindo fases de Sul-Americana e da própria Copa. Em paralelo, o Campeonato Brasileiro correndo. Então, assim, hoje a única equipe que está em 3 competições é o São Paulo. E nós esperamos que mantenhamos essa mesma expectativa, nos preparando o máximo possível para os jogos finais. Eu acho que não tem como fugir a esse aspecto. Você se vê refém de uma condição que você mesmo adquire. E queira ou não, são 3 competições duras, difíceis e que irão exigir muito de todos nós. Gente, mais duas só, por favor, gente. Treino ou é também a preparação dos jogadores quando eles estão em casa? Você acha que isso tudo influencia também no momento de folga deles, já que a gente está tão perto de uma decisão? O futebol é complexo e não depende apenas de um único item, de um único e exclusivo item. Nós temos que estar preparados em todos os sentidos. Se o jogador não se preparar, não se cuidar, pode ter certeza que fica no meio do caminho. Mentalmente, você acha que o São Paulo leva vantagem, já que está tentando um título inédito e também vai decidir em casa? Você acha que isso não tem nada a ver? Não, nada a ver. Nada a ver. Para um momento como esse, uma decisão, duas equipes acostumadas e vivenciando grandes jogos,
eu não tenho dúvidas que teremos aí jogos apertadíssimos e os resultados acontecerão em detalhes. Aqui para fechar, tá? Aqui para fechar, então. Eu sei que você é muito grupo, mas como que é para você ser bicampeão da Copa do Brasil? Vamos trabalhar primeiro, trabalhar para que tudo aconteça. Antes de ser bicampeão da Copa do Brasil, eu gostaria muito de poder dar um título ao São Paulo. Para mim isso daí tem um valor muito maior do que uma conquista individual. Aí então o técnico Dorival Júnior falando sobre essas finais da Copa do Brasil, dias 17 e 24 de setembro, Maracanã, primeiro jogo, Morumbi, segundo jogo, o presidente Edinaldo Rodrigues disse que no ano que vem vai haver mais aumento das cotas. Sobre seleção brasileira pré-olímpica, Kaique do Almeria, lá de Portugal, foi convocado para o lugar do zagueiro Vitão, do Internacional, que se machucou domingo, aliás, no sábado, no Maracanã. Amanhã tem Libertadores da América, quartas de final, 7 da noite, Internacional e Bolívar. Esse jogo aí, o Inter, se ele passar, né, se ele joga em casa, ganhou lá em La Paz na altitude de 1-0, ele fica aguardando o classificado de Olímpia e Fluminense na semifinal ou nas semifinais da Copa Libertadores da América. O Palmeiras certamente vai se classificar, pega o classificado de Racing e Boca. E na Copa Sul-Americana amanhã, 9h30, tem Estudiantes de La Plata e Corinthians, o jogo é lá. Luxemburgo treinou pênaltis. E o jogo define aí quem se classifica. Primeiro jogo, o Corinthians venceu de 1-0. E saiu a programação da seleção principal do Brasil. Os primeiros treinamentos do Fernando Diniz, como técnico da seleção brasileira. Nos primeiros treinamentos, inicialmente, a imprensa só poderá acompanhar os primeiros 30 minutos nos treinos que vão acontecer no estádio Mangueirão, em Belém do Pará. Beleza? Quero a sua opinião, comente aí a respeito das nossas notícias e que você fique à vontade. Peço também para se inscrever nas nossas redes sociais, se ainda não é inscrito. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é novo por aqui, é este vermelhinho aqui embaixo, clica nele, clica agora, né? Para você já nos garantir a sua inscrição, se tornar mais um do nosso canal, não paga rigorosamente nada e dá o joinha para o YouTube entender que o nosso trabalho é legal. Vai lá na palavra todas no sininho, também habilita para que o YouTube entenda que você quer ver outros vídeos que nós vamos estar produzindo. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, obrigado pelo carinho mesmo e do Rio de Janeiro, Wellington Campos.